Muito bem, muito bem. Eu me encontro hoje no Simpro-SP, Sindicato dos Professores da Rede Privada de São Paulo, que fica na Vila Mariana, aqui na capital. Vou conversar com o seu presidente, o Celso Napolitano, que também preside a federação da categoria, a FEPESP, entidade que possui 25 sindicatos integrantes. Nós estamos em época de database. Negociações para o básico, negociações para o superior, negociações para o SESC, SESI e SENAI. Portanto, amplas negociações, várias pautas, mas a database é 1º de março. Professor Celso, eu quero começar pelo dia 20 de janeiro, quando aqui se realizou o CONSINDE, que foi uma reunião de dirigentes, alguns assessores naturalmente, e ali, de certa forma, se discutiu como seria o rumo da campanha, quais seriam as providências da campanha, as etapas da campanha. Então eu queria saber o que é o CONSINDE e por que sempre o pontapé inicial é dado por esse CONSINDE. Pois bem, Franzinho, é uma honra e um prazer ter você aqui e falar, colocar as questões relativas à campanha salarial para toda a categoria e, no caso, para as duas categorias, porque a FEPESP também representa os funcionários e as funcionárias não docentes. Exato. Bem lembrado, bem lembrado. Das escolas privadas de São Paulo, além dos professores e das professoras. O CONSINDE é o Conselho Sindical da Federação. O CONSINDE é um mini congresso. O Estatuto da Federação prevê um congresso a cada 4 anos, que é um congresso eleitoral. E depois, anualmente, um encontro de todas as entidades com representantes das bases das entidades integrantes, que é chamado de Conselho Sindical. Então, o Congresso define os rumos da federação por 4 anos, e esses rumos são ajeitados, vamos dizer assim, são acertados a cada ano. A negociação salarial é um desses rumos que tem que ser acertados, desses nortes que tem que ser discutidos, porque a negociação salarial acontece todo ano. Portanto, nós convocamos um conselho sindical, um CONSINDE, exatamente para definir os rumos e como se procederá a campanha salarial. Neste ano, o CONSINDE, como você bem lembrou, foi realizado aqui em São Paulo, na sede do Simpro São Paulo, no dia 20 de janeiro. E aí nós deliberamos, nós, dirigentes sindicais, mais representantes da base, deliberamos os rumos da campanha e como iríamos proceder, como os sindicatos, as entidades sindicais iriam proceder no início e ao longo desta campanha. Inclusive no CONSINDE, mais ou menos se deixou indicado, ou melhor, se deixaram indicadas datas de assembleias nos sindicatos, é isso? Sim, então esse é um dos pontos que tem que ser discutidos e deliberados. Como procederemos à campanha salarial? Então, discutimos e deliberamos lá no CONSINDE que nós iniciaríamos as campanhas salariais com grandes assembleias de pauta de reivindicações. Nós já havíamos decidido no ano anterior que não faríamos assembleia de pauta no final do ano, porque pela característica da categoria, final do ano é época de fechamento de nota, inclusive com os trabalhadores não docentes envolvidos nessa questão. Depois nós temos um recesso, que é uma conquista da categoria, por 30 dias, e aí fica muito difícil e complicado para os professores, professoras, trabalhadores, trabalhadoras comparecerem e discutirem a pauta. Então, naquela época já havíamos decidido que iríamos discutir isso em janeiro, foi feita a discussão e foi confirmado de nós convocarmos assembleias que pretendíamos que fossem massivas, de grande participação, para iniciar a campanha. Então, o pontapé da campanha salarial, das campanhas, envolvendo todos os segmentos,
As categorias são duas, mas nós temos, como você lembrou, o Sistema S, SESI, SENAI e SENAC, nós temos educação superior e nós temos a educação básica. Então, para essas categorias todas. O ciclo de assembleias se iniciou no dia 1º de fevereiro, com uma assembleia de falta abonada dos professores e professoras do SESI, em todas as bases do sindicato, na mesma data. Isso é tradicional ocorrer em todos os anos. E depois, ao longo do mês de fevereiro, no período de 19 e 26, as categorias de professores, professoras e auxiliares da administração escolar foram convocados para definir pautas para a educação básica e para o ensino superior e para o SENAC. Perfeito. Agora, no dia 27, houve uma assembleia, aí foi de forma online, de unificação da pauta. Eu me lembro que foi uma assembleia que demorou, assim, muito demorada, entendam o muito que eu vou dizer. É porque são muitos e muitos itens e detalhes e cada um é discutido. Uma pessoa tem um ponto de vista, a outra tem outro, e aí vai se buscando um consenso a respeito de uma reivindicação. Ok. Unificada a pauta, o próximo passo é entregar a pauta ao patronato. Entregue a pauta aos patrões, são várias pautas, se iniciam as negociações. Então, nós estamos hoje, na data de hoje, no período de negociações com o patronato. E como é que são os sinais do patronato nesse início de negociação? Bom, antes eu preciso explicar que houve uma reunião de unificação, aí a gente não chama de assembleia, nós chamamos de reunião do Conselho de Entidades Sindicais, do CONES. Houve primeiro uma unificação da pauta do SESI e SENAI. Perfeito. Aí, depois, uma unificação das pautas, aí no dia 27, que você bem lembrou, unificação das pautas do ensino superior e ensino básico. Certo. Pauta do SESI e SENAI já foi entregue, já iniciamos a negociação e as rodadas estão agendadas para as terças-feiras. E os sindicatos, as entidades patronais do ensino básico e do ensino superior também receberam as pautas. Iremos iniciar as negociações a partir da semana de 11 de março. Então, neste momento, nós estamos negociando já com SESI e SENAI, ainda estamos em fase de conversas e iremos iniciar as negociações. As pautas já foram entregues, os patrões, nós entregamos as pautas, lógico, por escrito, os patrões nos devolvem uma avaliação das nossas reivindicações também por escrito e iniciaremos essa negociação a partir do dia 11 de março. O SENAC começa a negociar a partir do dia 6 de março. Já inicia a negociação, a primeira rodada é dia 6 de março. Perfeito. Professor Celso Napolitano, presidente do Simpro-SP e da FEPESP, Federação dos Professores do Estado de São Paulo. As pautas deste ano, elas são mais econômicas ou também contemplam reivindicações de caráter social e novidades, digamos assim. E, em sendo econômicas, além da clássica busca da reposição do INPC ou do IPCA ou de uma média mais favorável, o que mais que contém as pautas de um modo geral? Sim, sempre existe o pacote econômico, é o pacote, vamos chamar de principal de uma pauta de reivindicações. Então, para o sistema, para o SESI e SENAI, a reivindicação é em cima do INPC do período, de março do ano de 23 até fevereiro de 24. Para os outros segmentos patronais, é uma média entre INPC e FIPE, como reposição da inflação. E o aumento real? E foi deliberado um aumento real de 2%, Perfeito. De uma reivindicação de 2% de aumento real. Além disso, nós também reivindicamos 24% de abono salarial, que é uma PLR ou um abono salarial,
que tradicionalmente é reivindicado e pago até o dia 15 de outubro, ou até o dia do professor e da professora. Esse é o conjunto principal, vamos dizer assim, da pauta econômica. Aí tem umas outras questões que também se referem à econômica. Por exemplo, no ensino básico, nós estamos reivindicando um aumento substancial do piso. Queremos uma política de piso salarial, com um aumento real sobre a inflação, sobre o reajuste, de 10% ao ano por 3 anos. O mesmo no ensino básico, estamos reivindicando para vale alimentação ou cesta básica, também um aumento real de 10% e uma política de valorização de 10% ao ano por 3 anos. No ensino superior, a reivindicação principal nesse quesito é o piso salarial, porque o ensino superior não tem cláusula de piso, não existe uma cláusula de piso, e nós já desde o ano passado estamos tentando implementar essa cláusula e já começamos a negociação no final do ano passado. Política de valorização de piso também serve para o SESI, para o SENAI e para o SENAC. Política de valorização dos benefícios indiretos, vale refeição e vale alimentação também. Isso compõe o pacote econômico da nossa pauta, ou das nossas pautas e reivindicações. Afora isso, tem a questão das condições de trabalho. Perfeito. Então, há que discutir também várias cláusulas que se referem às condições de trabalho, o dia a dia, o aumento da carga de trabalho a que são submetidos os professores e as professoras, principalmente depois da pandemia, porque aí o que se fazia em termos de superar a questão do relacionamento face a face, das aulas remotas, continua sendo pedido pelas escolas, além do trabalho presencial. Então, isso também é objeto de um conjunto de cláusulas para definir essas questões. Perfeito. Professor Celso Napolitano, eu observo que aqui na FEPESP é um sentido colegiado, assim, um sentido coletivo, de direção coletiva, que é bastante democrático, né? Claro que o presidente da federação tem a sua responsabilidade enquanto tal, mas as coisas são conduzidas coletivamente. Mas nós estamos falando ainda em estrutura sindical, em organização sindical, em direção sindical. Agora tem a base, tem o não docente, como você bem frisou, que é auxiliar de administração escolar, aí tem várias funções dentro de uma escola. Você tem o professor de nível básico, professor do técnico, Senai, SESC, etc., tem o professor universitário, às vezes uma pessoa altamente graduada, ou seja, é um universo múltiplo, né? Ele é bem variado. Como é que a gente faz para engajar esse povo na campanha? Também nessa reunião, nessas reuniões do CONE... Você fazer perguntas, você observou, né? Sim. Nessas reuniões do conjunto de entidades sindicais da federação, que nós chamamos de CONES, Conselho de Entidades Sindicais, que acompanham toda a evolução e todos os passos dados na negociação, porque nós negociamos com uma comissão que representa todos os sindicatos. Depois voltamos para os sindicatos, nesse sentido Sim. de colegiado, como Sim. você diz, porque são 25 entidades, voltamos para a reunião do Conselho de Entidades Sindicais para discutir o que aconteceu na negociação e como devemos proceder nas próximas rodadas de negociação. Essas comissões são sempre coordenadas pela federação, sempre são coordenadas por um representante da federação, no caso, pelo presidente da federação. E depois voltamos. E aí discutimos também nessas reuniões todas as formas de mobilização. Então, na federação, nós discutimos e as entidades se posicionam juntamente com a equipe de comunicação sobre materiais coletivos e conjuntos
de todos os sindicatos que compõem a base da federação, em termos de mobilização de todas as categorias, como você bem lembrou, com as suas características. Há categorias que respondem bem a chamamentos para reuniões presenciais. Outras, como por exemplo os professores e professoras do ensino superior, se organizam muito melhor com reuniões remotas, como foi feito nos últimos 2 anos da nossa luta aí, até chegamos a dissídio coletivo e chegamos à greve. E também os materiais que nós distribuímos para todos os segmentos. Eles são unificados, mas eles são customizados para cada segmento. Tem uma linguagem para você falar com o professor do SESI-SENAI, professor do SENAC, com trabalhadores e trabalhadoras do ensino superior, trabalhadoras e trabalhadores da educação básica. São unificadas, mas são customizadas. Há segmentos que respondem bem a, por exemplo, roteiros de carros de som avisando sobre as questões. Outros já são melhor atendidos em visitas às escolas. Então, todos os sindicatos organizam comitês, grupos de trabalho de mobilização cujas experiências são trocadas nas reuniões do Conselho de Entidades Sindicais, no sentido de mobilizar todo mundo e de informar toda a categoria e de tê-lo sempre em apoio às equipes de negociação. Professor Celso Napolitano, o PIB brasileiro cresceu 2,9% ano passado, de certa forma até surpreendeu um pouco o mercado, né? A Folha de São Paulo publicou anteontem, uma avaliação de 99 itens no governo atual e desses 99, 66 foram avaliados positivamente. Se não me falha a minha precária aritmética, 66 significam 2/3 de 99, é isso? É isso. Pois bem. Exatamente 2/3. Exatamente. 67%. Perfeito. Então, eu quero crer... Passou com nota 7 quase. Eu quero crer, então, que do ponto de vista macro, as condições econômicas melhoraram. Mas a pergunta que se faz é sempre assim: até que ponto as condições macro favoreceriam, por exemplo, ou viriam favorecer a campanha dos metalúrgicos num determinado segmento, dos condutores num determinado segmento, dos bancários de um modo geral e dos professores do setor privado? Dizendo isso, eu pergunto: há um otimismo diante do quadro geral ou não tem impacto? Veja, em relação à educação básica, inclusive a própria grande imprensa noticiou, houve um aumento de demanda na educação básica. Nós retornamos aos índices de ocupação, podemos chamar assim, na educação básica de 2019, anteriores à pandemia. Sofreu aí uma queda no tempo da pandemia, agora voltou. Então, o que nós sentimos nos sindicatos e nas primeiras conversas que nós temos com a classe patronal e também com as perspectivas e os levantamentos que são apontados pela grande imprensa, a educação básica voltou a um período de maior demanda. Sistema S, a demanda é sempre a mesma, porque o Sistema S subsidia a educação. Então, mesmo quando se cobra mensalidade, o valor da mensalidade é muito abaixo dos valores praticados pelas escolas privadas. Porque o Sistema S tem um subsídio, né? Tem uma arrecadação compulsória significativa, 2,5% da folha de pagamento da indústria, 2,5% da folha de pagamento do comércio, sem osso, né? Vai direto para eles e sem oposição. Eles recebem diretamente do INSS esse dinheiro. A educação superior é um caso que estamos discutindo já há um bom tempo. Por quê? Pela ação que nós reputamos deletéria
que não é uma palavra muito boa, né? Pela ação nociva dos grandes grupos econômicos mercantis na educação superior. Avançaram na educação superior, adquirindo escolas tradicionais de famílias de educadores. Sim. E colocaram uma dinâmica de condução dos negócios, de gestão dos negócios, que é a dinâmica do lucro. Sim. E com um custo baixo, menor custo possível. Sim, sim. Se aproveitando principalmente nesse segmento de tudo que tem de perversidade na lei que foi chamada de reforma trabalhista. Que é que também o nosso amigo João Guilherme chama de deforma trabalhista, que é a tal da Lei 13.467. Então, nós estamos numa briga, numa luta, numa disputa muito grande com esses grupos, com esses segmentos, tanto que por 2 anos nós chegamos aí para dissídio coletivo, que nós chegamos à greve e que nós, o ano passado, depois de mais de 16 meses de negociação, nós conseguimos fechar uma convenção coletiva. Então, para esse segmento, grande parte da convenção coletiva, que foi fruto do acordo do ano passado, apoiado por todas as assembleias e aprovadas, já está resolvida para esse ano. Porque sempre nós tínhamos o ataque deles. Havia uma pauta de reivindicações patronal. Né? Para esse ano, nós estamos com o que era chamado de ultratividade das cláusulas. As cláusulas estão valendo. Não temos ameaça, por isso que nós temos que discutir agora o pacote econômico. Conseguimos repor a inflação dos últimos 2 anos, numa luta tremenda, que isso é uma conquista de todos os professores, professoras e auxiliares de administração escolar, e agora estamos pretendendo avançar para um aumento real. Né? E também para um abono que possa aumentar a massa salarial desse período. Muita, eu vou chamar de choradeira, que existe na mesa de negociações, é por conta dessas organizações que só visam o lucro, e o nosso objetivo é realmente uma valorização do professor. Por isso que, principalmente neste caso, nós estamos lutando por um piso salarial, porque a lei perversa da reforma trabalhista permite com que sejam implementados planos de carreira que, por incrível que pareça, ao invés de promover ascensão, promovem descenso, quer dizer, se estabelecem degraus inferiores e se contratam professores e professoras por salários menores do que aqueles que já estavam sendo praticados naquela escola. Por isso, a briga por um piso, para que tenha uma possibilidade de ter um basta para esse tipo de redução salarial. E outra questão que também vem de uma herança da pandemia, que são as aulas à distância ministradas em cursos presenciais. Olha aí. Isso com a conivência e a cumplicidade do Conselho Nacional de Educação. Então, estou denunciando mesmo a conivência e a cumplicidade do Conselho Nacional de Educação, que permite com que 40% de um curso que deveria ser presencial e que o aluno adquire, custeia como sendo presencial, 40% seja ministrado à distância. Às vezes até com aulas gravadas, e que não tem o mínimo sentido, porque existe o EAD. Sim. As pessoas que querem cursar qualquer tipo de curso superior no ensino à distância têm essa possibilidade. O EAD, que é a educação à distância, e que está regulamentada também, e cujo
cuja formação ela é garantida pelo MEC, pelos órgãos de educação. Mas a pessoa que se matricula num curso presencial, de repente é obrigado a assistir 40% do curso de forma remota e mais ainda, com um fenômeno que eles chamaram de ensalamento. Tá, entendi. Onde numa mesma turma virtual... Neologismo, eu não conhecia a palavra ensalamento. Ninguém sabia, mas foi criada pelo grupo Cogna Croton, né, e todo mundo está utilizando. O que significa ensalamento? Significa colocar numa mesma sala virtual alunos e alunas de semestres diferentes, de cursos diferentes e de campi diferentes. Sim. Então, você tem uma instituição de ensino superior com 5 sedes na cidade ou fora da cidade. Os alunos desses campi são todos reunidos numa sala, com um professor que às vezes é responsável por 400, 500 alunos, o que é um absurdo. Sim, sim. Então, também estamos nessa pauta de reivindicações discutindo a regulamentação dessas aulas ministradas à distância em cursos presenciais, fazendo o papel de que deveria ter sido do Conselho Nacional de Educação, que faz vistas grossas para essas irregularidades das instituições, principalmente dos grandes grupos mercantis. Perfeito, perfeito. Observe você, que nos acompanha, que a complexidade da campanha salarial nesse setor do ensino privado, né? Professor, agora, por fim, para a gente concluir aqui e voltar ao aspecto sindicaleiro. Eu sou um professor de Campinas, sou um professor do Vale do Paraíba, sou um professor de Rio Preto, Bauru, etc, etc. Eu quero entrar na campanha, eu faço o quê? Eu procuro o meu sindicato? Sim, sim. Primeiro, você pode acessar o site da FEPESP. No site da FEPESP, o professor, a professora, o auxiliar de administração escolar terá informações sobre a campanha, terá também acesso ao material unificado da campanha, com as informações todas, e também terá a possibilidade de se linkar diretamente ao seu sindicato de base. Então, o professor de Bauru, ele tem, pelo site da FEPESP, como chegar até o Simpro-BAU, que é o Simpro-Bauru. Mesma coisa para Jundiaí, Presidente Prudente, Campinas, região do ABC e etc. Então, todos e todas têm essa possibilidade e, principalmente, convocar o sindicato. Os professores, as professoras, os auxiliares de administração escolar, pode convocar o sindicato para fazer uma visita à sua escola, para explicar o que está ocorrendo com a campanha salarial. Os sindicatos estão todos aparelhados para visitar as escolas, o maior número de escolas possível, porque a visita também obedece sempre ao esquema de estar na hora do intervalo. Nós não podemos invadir a sala de aula, mas na hora do intervalo, ou no início do período, ou no final do período, estamos lá, todos os dirigentes e as dirigentes sindicais dispostos a colaborar e trabalhar e informar toda a categoria. Eu quero agradecer ao professor Celso Napolitano por essa longa didática, né, entrevista. Explicar o que para os professores, o sujeito está correndo para lá e para cá e cuidando da vida, pagando conta e boleto que chega, não dá muito tempo de acompanhar a vida sindical. Mas ele fez uma observação interessante agora no final, que é: não espere ser demandado pelo sindicato, demande também junto ao seu sindicato. E desejar a todos os professores e professoras do básico, do superior, aos não docentes, ao pessoal do Sistema S, que a campanha tenha êxito e que os objetivos sejam alcançados e que haja avanços. E a FEPESP, boa sorte. Muito obrigado. Então, estaremos sempre por aqui, sempre à disposição de todos e todas. E vamos juntos e vamos à vitória.